O que será que fez uma agência de lançamentos familiar sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros R$ 100.000 já no próximo lançamento, e no próximo, e no próximo, e no próximo, e em muitos outros próximos? Afinal, como isso é possível? É a mesma equipe, a mesma gestora de tráfego, o mesmo editor de vídeos e designer e o mesmo estrategista e copywriter. Literalmente as mesmas pessoas. Não foi sorte, não foi um acaso, nem foi mágica. O que fez a gente sair de 2 dos últimos 3 lançamentos zerados para faturar os primeiros R$ 100.000 foi encontrar e fechar a parceria certa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões 100K. Eu sou o Leandro Moreira, aqui da Foco Conexões Digitais, e eu ajudo lançadores a encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros R$ 100.000 com lançamentos. O tema do vídeo de hoje é como lidar com a pressão das reuniões com experts grandes antes de faturar os primeiros R$ 100.000 com lançamentos. Então, se você é lançador e na sua rotina, ou você já passou, ou eventualmente você está buscando, né, encontrar e fechar com experts grandes, saiba que você vai precisar lidar muito bem com essa pressão que eu estou dizendo. Então, você já pode curtir esse vídeo, tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma ou de outra. Se você está vendo isso pelo YouTube, você pode já se inscrever no canal também, ativar as notificações para você não perder nada. Vamos lá. Primeiro, para todo mundo ficar na mesma página, né? Cada um pode ter uma definição. A minha definição de pressão é baseada em existem dois tipos de pressão, basicamente, né? A pressão externa, que na verdade são os boletos que você tem que pagar, os compromissos financeiros, né, que você precisa arcar, a equipe, se você tem equipe, família, expectativa das pessoas de fora em relação ao seu projeto aí de lançamentos e tal. E a pressão interna, que é o quê? É a forma como você lida com essas reuniões, a forma que antecede as reuniões, como é que você fica, se você fica muito nervoso, se você fica muito ansioso, se você fica muito preocupado, enfim. Aqui eu vou falar um pouco a respeito dessas duas pressões, desses dois tipos de pressão, que, na verdade, são meio complementares, vamos dizer assim, né? E eu não estou falando de pressão necessariamente aquele frio na barriga que tem antes da reunião, seja ela qual for, antes de a gente conversar com quem a gente eventualmente nunca falou. Eu não estou falando desse friozinho na barriga, isso eu considero normal. Eu estou falando aqui da pressão que pode te prejudicar, que pode custar a parceria certa para você faturar os primeiros R$ 100.000. E, por quê? No fim das contas, na minha concepção, fundamental saber lidar com essa pressão das reuniões com grandes experts, né? Porque, como eu falei, ela pode custar a parceria. E por que ela pode custar a parceria, o fechamento da parceria para você faturar os primeiros 100 mil? Porque ela pode prejudicar diretamente, ela pode ter um impacto muito negativo na sua performance. Você pode ao demonstrar nervosismo, você pode, assim, é uma reação meio que em cadeia, né? Você ficar muito ansioso ou muito nervoso, muito provavelmente você vai demonstrar insegurança, você vai demonstrar um nervosismo e você vai demonstrar, consequentemente, um despreparo, né? Você vai se mostrar despreparado. E pensa comigo, se eu estou falando de experts grandes, muito provavelmente, esse tipo de expert, ele está jogando um nível de jogo que ele precisa de um lançador preparado e não um lançador despreparado. E muitas vezes você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Aliás, uma boa primeira impressão, né? É uma chance. E essa chance, na maioria das vezes, acontece na reunião. Porque quando você abordou o expert, na maioria das vezes foi ou por mensagem ou pelo telefone. É óbvio que ali também se gera já uma boa primeira impressão ou não, mas é diferente da reunião. Na reunião é que o bicho pega mesmo, não tem para onde correr. Então, sim,
é fundamental, porque se você demonstrar despreparo por estar muito nervoso, por estar inseguro, por estar ansioso, por estar preocupado além da conta, isso definitivamente não vai te ajudar em absolutamente nada, né? E ó, eu sei que é muito fácil falar, né? Ah, Leandro, você fala isso porque né, você não está na reunião junto comigo ali, o expert é muito grande e aquela coisa toda. Mas ó, vale lembrar que eu também já passei diversas vezes por diversas reuniões com experts grandes. E o que eu estou chamando de expert grande? Por exemplo, um jogador de futebol, que jogou em seleção brasileira e tudo mais, a nível mundial, economista renomado no Brasil, no mundo, 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Outro exemplo também de expert grande. Bom, celebridades que já atuaram na TV, já participaram de programa do Roberto Justus, né, o Aprendiz. Enfim, dentre outros também, outros perfis, né? E eu sei, é normal a gente ficar, especialmente antes de a gente faturar os primeiros 100 mil, eu acredito que depois você vai ficando um pouco mais tranquilo. Aquele friozinho na barriga que eu falei, é normal, isso aí não tem... eu nem vejo como algo negativo, pelo contrário, acho que o dia que você não sentir mais aquele, pelo menos um friozinho na barriga, talvez esteja na hora de fazer outra coisa. Então isso é normal, isso inclusive estimula. Só não pode, a pressão ela só não pode te prejudicar, né? Definitivamente. E eu me coloquei, vale lembrar também, uma coisa é só falar, eu sei como que é e tal, por esses perfis aí de expert que eu já fiz reunião. Mas, ó, além das circunstâncias, vale lembrar que eu me coloquei numa situação de pressão muito grande interna. Eu diria até uma situação de pressão extrema, literalmente mesmo. Porque quando eu entrei para a mentoria do Érico Rocha, né, para o Insider, um investimento de 50 mil reais, sem ter o dinheiro, sem contar para minha esposa, tendo que decidir devolver, aliás, vender o carro para pagar a entrada, e depois devolver a chave da minha casa, que eu já tinha pago 147 mil reais, né? E tal. Então, assim, não podia dar errado. Eu me coloquei numa situação de pressão extrema. Não podia dar errado. Então, quando eu consegui alguma reunião com o expert, eu precisava lidar com essa pressão de uma maneira muito assertiva, né? E eu acredito que isso me ajudou muito. Eu cometi inúmeros erros, especialmente em selecionar experts errados, né? Eu já falei um pouco sobre isso, mas faz sentido deixar isso registrado. Agora, nesse aspecto de como lidar com a pressão, sempre foi um ponto assim uma habilidade que eu desenvolvi, vamos dizer assim. E ó, ninguém nasce com isso, ou pelo menos eu não nasci. Então, saiba que sim, se você fica muito ansioso, muito preocupado, muito nervoso, nos momentos que antecedem as reuniões importantes com grandes experts, e na própria reunião, saiba que é uma habilidade, assim como qualquer coisa. Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, nós, né? Então, é possível, sim, você desenvolver essa habilidade através de algumas técnicas que eu uso até hoje e que eu acredito que eu vou falar um pouco sobre elas, que vão te ajudar aí também, né? Simplesmente não podia dar errado para mim. Então, pensa que louco, né? Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui. Tá. Pois é. E aí, o que acontece? A maior parte das pessoas que eu vejo, né, dos lançadores que eu vejo, que, na minha concepção, fazem de uma maneira ineficaz para lidar com essa pressão, se apegando muito ao expert, sabe? É um grande erro. Ai, meu Deus! Igual, eu falei para mim que tinha que dar certo o projeto em si, mas não tinha que dar certo especificamente com aquele expert. Então, esse é um ponto que eu considero muito relevante. Você desapegar da pessoa. Você tem seu objetivo, você tem sua meta, você tem o seu propósito, está tudo bem, inclusive você precisa ter mesmo. Mas não se apegue àquela pessoa especificamente. Isso não, isso aí vai te prejudicar muito, ao invés de ajudar. Só que esse desapego, e aí entra num outro erro também, que muitos lançadores podem estar cometendo nesse exato momento, como é que você vai estar desapegado do expert
se você não tem uma lista grande de experts. Eu diria uma lista com pelo menos 100 experts bons. É natural que você fique apegado. Aí, como você não tem o apego, ele vem, essa escassez, né? Vem da falta de lista, da falta de opções. Parece para você, parece não, você sente isso, que se não for aquele cara, vai acabar o mundo. Se não for aquela expert, vai acabar o mundo. E não vai acabar o mundo. Só que para isso você precisa ter uma lista grande, uma lista de pelo menos 100 experts bons, porque daí depois você vai selecionar, você vai abordar e tal. Eu me lembro, falando em situação de pressão, né? Engraçado. Quando eu fechei com o nosso expert, né, o Michael Doni, antes da gente faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos, na verdade, duas histórias, né? E a primeira é que na reunião com ele, eu estava extremamente tranquilo. Sem resultado nenhum, olha que louco, sem resultado nenhum. 2 dos últimos 3 lançamentos que a gente tinha feito tinham sido zerados. Eu estava na reunião com um expert que já tinha produto, que já tinha audiência, que já tinha resultado, né? Já tinha bastante autoridade. Pô, o cara já tinha quase 3 mil alunos, né? E eu tava tranquilo na reunião. Mas você é louco? Como é que você estava tranquilo? Se você tinha devolvido, né, se eu tinha acabado de devolver a chave da minha casa e tal, eu precisava, porque a minha lista era muito grande. A minha lista de experts era muito grande. Naquela mesma semana, eu não tinha só aquela reunião com o Michael Doni. Inclusive, eu deixei isso bem claro para ele, porque na nossa primeira conversa, a gente se conheceu e tudo foi bem legal. E aí eu fiz a proposta para ele, né? E ele falou, olha, eu vou precisar pensar, né? Vou precisar conversar, e não sei o quê, analisar. E eu falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo. A gente não fechou logo na primeira reunião. A gente fechou na segunda. E ele falou que ele precisava pensar. E é normal. O cara já tinha lançado literalmente 40 vezes sozinho, tendo produto, tendo audiência, tendo autoridade, tendo reputação, tendo tudo. Natural. É óbvio que não existe nada bom o suficiente que não possa ser melhorado. Acredito que ele tenha levado muito isso em consideração também. Ele não tinha braço para fazer muitas coisas que a gente implementou, né? E projetos grandes, de verdade, como é que você vai fazer sozinho? É aquela máxima, né? Se você quer ir longe, vá acompanhado. E vai acompanhado de pessoas compatíveis e tal. E tudo começa... Essa grande oportunidade é na reunião, é no momento da reunião. Então, você precisa se mostrar preparado. E quando eu falo se mostrar preparado, além de estar preparado, você precisa necessariamente parecer. Então, voltando, eu falei para ele, não, tá tudo bem, pensa, analisa, mas, e aí é que vem a técnica, né? Mas eu preciso também te dizer o seguinte, eu estou negociando também com outras pessoas, afinal estou participando de um desafio, a minha meta para esse ano é muito ousada, né? A nossa meta é buscar a faixa preta, que no nosso contexto significa faturar 2 milhões com lançamentos, e aí eu preciso de um posicionamento seu positivo ou negativo, né? Um desapego positivo ou negativo, no máximo até sexta-feira. Tudo bem? Ele falou, tudo bem, show. Imagina se eu tivesse despreparado, se eu tivesse muito... É claro que eu estava comprometido, tá? Não estou falando para você ir irresponsavelmente, independente do resultado, deu no que deu e já era. Não. Eu estava muito comprometido, senão não teria nem feito a proposta, não teria nem abordado ele. E eu deixei isso claro. Então, não estou falando de você ameaçar o expert, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é você se posicionar de uma maneira segura, né? De uma maneira tranquila, de uma maneira segura. Sabendo do seu potencial, sabendo do seu valor, mesmo que você ainda não tenha tido resultado. Porque se você segue a fundo o método, no meu caso, né? Sempre que tem oportunidade, ou às vezes até crio oportunidade, faço questão, porque é algo que mudou a minha vida. O método que eu sigo de lançamento é a fórmula de lançamento. E tudo, e tal. É o que é, né? E eu também não negocio o que nos é ensinado na mentoria do Insider, né? Do Érico Rocha. Enfim. Cara, se você devorou o método, seja a fórmula, seja outro método, você está muito confiante naquilo, mesmo que você ainda não tenha tido resultado, mas se você sabe que é um método validado, outras centenas, no caso da fórmula, milhares de pessoas com resultado, é só uma questão de você encontrar o expert. Essa certeza vai te deixar mais tranquilo. Claro que eu vou passar algumas outras técnicas também, mas isso começa de dentro para fora.
tá? De dentro para fora, definitivamente. E de dentro para fora. Eu colocar assim que tem alguns fatores externos, inclusive você pode estrategicamente, intencionalmente, criar dentro de você essa tranquilidade. Aos poucos, isso não é do dia para a noite, e eu vou falar já um pouco sobre isso. Mas eu me lembro de uma outra situação em relação ao fechamento, né? Uma outra reunião também. Estou falando de situação de pressão e nas reuniões com grandes experts. No meu caso, nessa segunda reunião, a gente já tinha fechado, mas a gente ainda não tinha sequer faturado os primeiros 100 mil, né? E foi engraçado até, porque eu me lembro que ao devolver a chave da minha casa, né? Como era um processo através de consórcio, tudo isso não acontece do dia para a noite. Eu avisei o pessoal que eu ia devolver, que eu ia parar de pagar aquela casa, pura e simplesmente, né? Uma decisão minha, e ia devolver a chave da casa e pronto, acabou. O dinheiro que eu investi, já tinha pago 147 mil. Ficou como se eu tivesse, pelo período lá que eu morei naquela casa e tal, enfim, legal. E aí, quando chegou, a gente acordou a data e tudo de eu entregar a chave, eu já tinha alugado uma casa, né? Saí da casa que eu comprei para morar numa casa que eu aluguei. Eu me lembro de eu ter chamado um montador de móveis para ele ajudar lá a desmontar as coisas todas. E eu tinha uma reunião com o Doni no mesmo dia. Eu combinei um horário com o montador para ele vir depois da reunião e o cara me apareceu na hora da reunião. E como, assim, eu já estava na reunião, o cara lá do lado de fora, meu Deus, e agora? Fiquei pensando, o que eu faço? Falei, vou deixar esse cara entrar, e ele vai desmontando, que ele tem que desmontar e já era. Isso durante a reunião, onde a gente estava discutindo questões da história do Doni, do CPL1, porque ele já tinha lançado 40 vezes, mas ele usava os CPLs, acho que uns 5 anos, né? Os mesmos. E eu falei, não, vamos regravar, vamos fazer de novo, e não sei o quê. Muito orientado também, né, pelas faixas pretas do Eric, pelo pessoal do Insider, enfim. E aí a gente falando sobre a história dele e tal, eu dando o meu jeito para mostrar resultado. Afinal, eu tinha fechado com expert, né, com potencial de faturar os primeiros 100 mil. E aí, eu me lembro que o cara começou a desmontar as coisas, martelar, não sei o quê, furadeira, um barulho, mas um barulho grande. Na primeira reunião estratégica para falar sobre CPLs. É uma situação extrema de pressão. Eu estava saindo de uma casa que eu tinha comprado para ir para uma casa que eu aluguei, o cara desmontando os móveis da minha casa, eu em mudança, né, em plena mudança, e tendo que dar resultado. Agora, imagina se eu tivesse assim... É claro que eu sinto, né, também. Não estou falando para você ser um robô, não é isso. Todos nós sentimos, tá tudo bem. Inclusive, precisa mesmo. Mas você só não pode focar naquilo que você não tem controle naquele momento. Naquele momento, ao abrir a porta para o cara começar a fazer o que ele tinha que fazer, e eu precisava focar na reunião. Imagina se eu falo na reunião, né, pro nosso expert, pro Michael Dunn, fala assim, olha, Doni, nem sei se ele vai lembrar, se ele estiver assistindo, depois ele pode até comentar isso. Olha, Doni, você me desculpa, né, ou ficar um pouco acuado, ou ficar inseguro, ou ficar muito nervoso por causa daquela situação e tal. Não, cara, eu tinha que focar naquilo que eu tinha que focar naquele momento, que era o quê? A reunião. Pedir desculpa pelo barulho, ele falou, você vai ouvir alguns barulhos aí, o pessoal tá furando as coisas, desmontando os móveis e tudo. Mas eu estou em mudança, não dei muitos detalhes, né, no primeiro momento, eu estou de mudança, mas vamos tocar o barco aqui, vamos embora para a reunião, vamos definir o que tem que definir. Ele falou, não, beleza, bora. Agora, se eu começo a lamentar, me vitimizar, não, sabe o que é porque eu devo... Não, meu Deus, isso aí não tem nada a ver. Então, focar, definitivamente, focar no que você tem controle, que é na reunião, naquele momento que você está na reunião, e esquecer os fatores externos, mesmo que eles estejam perto de você, como estavam perto de mim, inclusive fazendo barulho, é muito importante, porque uma pessoa focada, 100% focada, ela tem uma performance muito maior do que uma pessoa que está na reunião, mas não está na reunião. Está na reunião, mas está preocupado com o cara desmontando, está na reunião, mas está preocupado com o que o expert vai pensar, está na reunião, mas não. Foco. Né? Foco. Então, isso certamente me ajudou e acredito que vai te ajudar também nesses momentos aí para você lidar melhor
com a pressão, porque é uma pressão maior mesmo, né? Quando você tem reunião com experts grandes, especialmente antes de faturar. Depois de você faturar os primeiros 100 mil, pelo menos eu fico, assim, fiquei bem mais tranquilo, inclusive mais desapegado, já era desapegado em relação a tem que ser aquela pessoa, mas depois disso eu fiquei ainda mais desapegado, né? Claro que comprometido, mas desapegado. O apego em excesso, ele certamente é muito nocivo, né? No fim das contas, é extremamente nocivo. E, legal, e como é que você... Outra questão, além do apego, como é que você resolve, então, o apego em excesso? Tendo uma lista, como eu falei, tendo uma lista grande de experts, uma lista de pelo menos 100 nomes, onde você vai selecionar, depois você vai abordar, e jamais, 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 jamais negociar com um expert só por vez. Porque pensa comigo, se o expert é grande, o que é expert grande, Leandro? Pelo amor de Deus. Olha, cada um pode ter uma definição, mas para mim é o expert que já tem produto, que já tem audiência, que já tem reputação, já tem autoridade, já gerou pelo menos de 50 a 100 resultados positivos. O que é resultado positivo? É aquele cara que se propõe a fazer alguma coisa, no nosso caso. Ele ensina as pessoas a tocar violão, a evoluir 3 anos em 3 meses. E ele tem um caminhão de provas, na verdade. Muitas e muitas e muitas provas. Então, esse é o tipo de expert. Só que é o seguinte, como eu acabei de falar, começa pela lista. Por quê? Acredite ou não, ele era, depois de a gente selecionar e tudo, colocar na ordem que a gente considerava experts do maior para o menor, ele era, se não me engano, o número 12 da nossa lista. Então, à frente, em termos de potencial, de tamanho de audiência, de produto, de resultado, ainda tinham 11 outras pessoas. É bem verdade que algumas dessas pessoas, quando você aborda, elas não vão nem te dar retorno. Dependendo do tamanho do expert, isso acontece, porque às vezes o cara é mais inacessível, enfim, é uma série de fatores, né, que pode acontecer. Mas a lista grande, eu estou sendo muito enfático com isso, porque uma lista grande, ela é uma reação em cadeia. Ela vai te deixar mais desapegado. Não precisa ser aquele expert. Não precisa ser. E o fato de você saber, olha, eu estou comprometido, eu vou lá, vou dar meu melhor, mas não precisa ser aquele expert, só isso já muda tudo na hora da reunião. Você não vai desesperado. Quando você vai desesperado, meu Deus, a pessoa sente. Pensa comigo, é igual, vamos supor, você está na rua e aí aparece alguém vendendo alguma coisa, vendendo bala, vendendo alguma coisa, aquela pessoa está numa situação de pressão extrema, ao ponto, muitas vezes, de ela falar, já aconteceu, não sei se com você, falar, compra tal coisa para ajudar, né? E eu vejo essa mesma analogia com lançadores também. É óbvio que só se o cara for muito, né, muito louco mesmo. Ele não vai falar, vamos fechar parceria para me ajudar. Mas a forma como ele fala, transmitindo insegurança, nervosismo, passando o carro na frente dos bois, atropelando tudo, não deixando nenhum expert falar muitas vezes, a forma como ele fala é como se ele estivesse pedindo ajuda. Vamos fechar parceria para me ajudar? E não é para ajudar. Você está lá para somar, na verdade, para multiplicar. Não é para dividir. Porque senão, para que o expert o expert bom? O cara já tem produto, já tem audiência, já tem autoridade, já tem reputação. Para que ele vai precisar de você se você não está lá para multiplicar? E tudo isso começa na primeira reunião. Porque é nessa reunião que você vai ter a chance de provar que você está preparado, que você é compatível com um expert grande. Não adianta você demonstrar que você, mesmo que você esteja começando. Porque um outro erro também é a pessoa pensar assim, como eu estou começando agora, eu vou lançar experts pequenos, porque daí eu vou aprendendo e não sei o quê. Não, isso é um pensamento pequeno. Porque é possível você, e para sempre a gente vai continuar aprendendo, isso aí não tem fim, né? Inclusive eu continuo aprendendo até hoje. E depois de aprender, lançando dezenas de experts com resultado zerado ou muito pequeno, e fazendo múltiplos, né, lançamentos que atingiram e superaram a marca de 100 mil reais, eu posso te garantir, você pode aprender fazendo um lançamento grande. Enquanto você aprende, porque você está seguindo um método. Né? Você está seguindo um método, você não vai nem querer e nem precisar reinventar a roda.
Isso aí é uma coisa que eu deixo muito claro, inclusive, para os experts que a gente trabalha. É algo que eu não negocio. É seguir o método, é seguir a fórmula, no caso, é seguir a fórmula. Não negocio. Olha, quando a gente bater a faixa preta, 2 milhões de faturamento por ano, aí a gente vai inovar mais. É óbvio que a gente sempre está buscando melhoria e tudo, mas a gente procura fazer o básico bem feito. O que eles, eu chamo até de que eles mandam, porque é assim que eu lido, é assim que eu, com essa humildade que eu procuro fazer. Mas aí, voltando, né? Sobre a lista, eu já falei, você precisa de uma lista grande. Essa lista ela vai te dar o desapego necessário, comprometimento, mas o desapego necessário, né? Para você não demonstrar desespero e aquela coisa toda, e nem falar, mesmo sem falar com as suas palavras, mas transparecer que você está precisando de ajuda, que você está pedindo ajuda. Um outro ponto, na verdade, um ponto assim fundamental para mim, eu vou dizer assim, em resumo, a palavra que significa para mim lidar com a pressão das reuniões com grandes experts é preparação. É uma palavra. Preparação. E essa preparação, ao meu ver, ela pode ser dividida em três a quatro categorias. Vou falar de três. Talvez eu fale da quarta. Primeiro de tudo, é a preparação técnica da coisa. Como assim, preparação técnica? Você precisa, antes da reunião, de duas coisas fundamentais. Levantar os pontos positivos e negativos do trabalho que o expert vem fazendo até então. Por que positivos e negativos? Porque você não quer falar também só apontar erro, apontar pontos de melhoria e tal. Eu acho que é importante você reconhecer e mostrar também que você identificou as coisas que já estão dando certo, mas também não acho legal você falar só dessas coisas. Nossa, como é que seu trabalho está incrível, fantástico, meu Deus, maravilhoso, perfeito. Porque das duas, uma. Se está perfeito, então o cara não precisa de você. Está perfeito? Não existe perfeito. Tem pontos positivos e tem pontos de melhoria. Você identificou ambos. É o que eu chamo do projeto Capivara, né? Você levantar essas duas questões, essas duas vertentes e mostrar na reunião. Isso inclusive, faz com que você prova que você se preparou para a reunião. E tem um segundo ponto, ainda sobre a preparação técnica, é você descobrir o que o expert quer. O que ele quer? Porque se você está se eu estou falando aqui de reunião com experts grandes, significa que o cara topou fazer a reunião. Você já listou, você já selecionou, você já abordou, você está na etapa de negociação e fechamento. Se ele chegou até aí, é porque ele, das duas, uma, ou ele está buscando, ou ainda que ele não esteja buscando um lançador, ele está aberto à possibilidade. A pergunta é, por quê? Quem tem que responder essa pergunta é você, lançador. E isso acontece antes, pode acontecer, antes mesmo da reunião. Como assim, Leandro? Nas pesquisas que você precisa fazer. Você precisa, por isso que eu falo, preparar tecnicamente. Levantar os pontos positivos e as oportunidades de melhoria e descobrir o que esse cara quer. Às vezes, muitas vezes, não é dinheiro. Muitas vezes não é dinheiro. Às vezes o cara já tem muito mais que o suficiente e não está preocupado com isso. Pode ser mais impacto, pode ser propósito, dependendo do nicho, então. Muitas vezes é motivo financeiro. Mas você precisa, através das pesquisas, e como assim pesquisa? É no sentido literal mesmo. É você entrar a fundo e se preparar para a reunião. Esse preparo é igual, pensa comigo, uma analogia em relação a esporte, seja qual for, vamos dar um exemplo de futebol. Cara, se você treinou, se preparou para jogar aquela final, porque eu considero como se fosse uma final de campeonato, né? Você tá ali você não tá jogando contra, pelo contrário, né? Mas você quer entrar no jogo, você quer entrar no mesmo time. E você foi escalado para jogar a final da Copa do Mundo. Essa é a analogia quando você tem uma reunião com um expert grande. Você foi escalado. E aí, como é que você vai jogar? Primeiro passo, você precisa se preparar. Então, repetindo, levantou os pontos positivos, levantou as oportunidades de melhoria,
Show. Agora é descobrir o que esse cara quer. Porque não adianta você ser extremamente persuasivo, você ser seguro, você demonstrar ser uma pessoa tranquila, se o que você vai falar não for atrativo para o cara, para o expert ou para a expert. Você precisa necessariamente descobrir. Anota isso, pelo amor de Deus. Anota, coloca nos comentários, anota. Antes da reunião, eu preciso descobrir o que o expert quer. E como que você vai fazer isso? Pesquisando. Através dos vídeos, dos conteúdos, né, que ele disponibiliza. Muitas vezes através de stories, muitas vezes através se o cara já publicou livro. Você vai pesquisar. Se o expert é grande, provavelmente você vai ter fontes para você pesquisar. Mas essa pesquisa ela pode significar a diferença entre você... Porque através da pesquisa você vai descobrir o que o cara quer. Falando o que ele quer, de uma maneira 100%, 200% íntegra, você vai atrelar aos seus objetivos e vai trabalhar a sua comunicação em cima disso também. Mesmo que você esteja... Leandro, mas o expert não está nem aí para dinheiro. Mas eu preciso de dinheiro porque eu não faturei nem os primeiros 100 mil, até para me manter como lançador. Eu sei como é. Eu passei exatamente por isso. Disso que eu estou falando. Legal, só que além do objetivo financeiro, existem outros objetivos, mais impacto, mais o que é propósito, o que esse cara quer, o que e por quê. E aí você, descobrindo isso, você vai na veia, e aí não tem erro. Isso vai também, ao saber o que ele quer, isso já vai te deixar mais tranquilo para você lidar com essa pressão de jogar a final da Copa do Mundo, da reunião, no fim das contas. E, às vezes, pode acontecer de você não encontrar essa informação. Né? Às vezes pode acontecer de essa informação ela simplesmente não estar disponível. E tá tudo bem. Não encontrou, é possível que você tenha alguns aspectos, né? Você tenha pelo menos um norte, mas se você não encontrar, de uma maneira sutil e estratégica, você consegue essa informação antes de você fazer a sua proposta. Antes, logo no começo da reunião. Eu, particularmente, costumo mandar algumas informações minhas, né, falar algumas coisas a respeito de mim, e eu até justifico. Falo, olha, até para você entender melhor um pouco o meu contexto, até nesse momento, a gente está assim, assado, um pouco antes da reunião, sabe? Mesmo antes de ter prova, né? Mesmo antes de ter resultado de pelo menos 100 mil e acima, múltiplos lançamentos. E como é que eu faço isso? No meu caso, eu costumo dar um contexto através da história. Eu conto a minha história de uma maneira bem breve, né? Eu já falo da mentoria, eu falo do quanto estou comprometido, né? Do insider e tudo, e tal. E aí, na reunião, se eu não descobrir o que o cara quer, eu já começo a reunião. Falou, beleza e tal, nossa, prazer, Leandro. Primeiro, obrigado, né? Sei que deve estar corrido aí para você, para mim também está muito corrido, mas... Vamos lá, eu te passei algumas informações minhas até para você entender o meu contexto até aqui, e eu queria saber de você. Eu fiz uma pesquisa, eu levantei algumas informações que eu acredito que você vai gostar muito, mas eu queria saber de você o que você está buscando, o que você enxerga que dá para melhorar, o que você está buscando nesse momento. Até para a gente já, quando eu trouxer os pontos tanto positivos quanto de oportunidade de melhoria, a gente já falar um pouco sobre como nós podemos fazer isso juntos. Enfim, não precisa ser exatamente com essas palavras, mas se você não descobriu o que o expert quer através das pesquisas que você fez antes da reunião, na reunião, no começo, é possível que você retome, revise o contexto que você já falou, para o cara não se sentir também, tipo, para dar uma quebrada no gelo, sabe? Revisa o contexto que você já tinha passado antes da reunião, ou você pode dar um contexto inicial e já pergunta de cara. Porque se você descobre o que ele quer e estava, assim, um pouco fora, se você fez uma proposta mais focada na questão financeira, se você fez uma proposta mais focada na questão de propósito, de impacto, de tal, é claro que você pode, em uma única proposta, reunir todos esses elementos. Mas você descobrindo o que o expert quer, você vai na veia, você vai ser mais assertivo. Ele vai falar, nossa, é isso que eu quero. Aí é louco, aí atrai o expert. Porque você está falando do que ele quer. E não do que você quer. Ou do que você precisa. E sim, a gente precisa do resultado financeiro, eu sei. Mas descobrir o que o expert quer
pode ser a diferença, sem dúvida, entre você fechar uma parceria para faturar os primeiros 100 mil e você não fechar. E o expert simplesmente olhar e falar, ou falar, literalmente, ou pensar. Não é esse lançador que eu quero. Ele não está pronto, ou ele não me entende, ou ele não sabe o que eu quero, ou ele não entendeu o meu trabalho. Então, fica ligado, você, lançador, lançadora, porque isso, sem dúvida, pode ajudar muito. E, ó, até agora, eu só falei da parte da preparação técnica, né? Aí tem um outro tipo de preparação também, na verdade, mais dois, e elas caminham meio que juntas, né? Que é a preparação mental e emocional, né? Como assim preparação mental e emocional? Cada um tem os seus, eu vou chamar de rituais, né? Cada um pode ter os seus rituais. Eu, particularmente, gosto muito de uns anos para cá de meditação. Isso me deixa muito, deixa a minha mente, além de mais tranquila, mais clara. Eu consigo enxergar as coisas com uma clareza melhor e maior. E essa clareza, ela vai te possibilitar, além de você ser mais seguro, você demonstrar mais tranquilidade. E você vai precisar necessariamente. Essas duas características, segurança e tranquilidade, elas são extremamente importantes na hora da reunião, na hora da pressão, na hora que você está jogando a final da Copa do Mundo. Precisa. Não adianta só um ou só o outro. Como assim, Leandro? Não adianta você ser extremamente seguro, mas você não está tranquilo. Você ser aquele cara nervoso, desesperado, ansioso, preocupado, além da conta. E transparecer isso. Isso pode soar até como arrogância, prepotência. Nossa, o cara uma coisa é seguro, outra coisa é arrogante. Importante a segurança. Mas, ao mesmo tempo, você precisa combinar ela com a tranquilidade. Porque se você não estiver tranquilo, como é que faz? Tudo vai por água abaixo. O contrário também é verdade, tá? Não adianta você ser só tranquilo, né? Você falar de uma maneira, você saber se posicionar, mas você está mentalmente tranquilo, emocionalmente tranquilo, e você ser inseguro. Isso aí, para um expert grande, o cara, se ele é grande, ele já tem resultado, ele já tem produto, ele já tem audiência, ele já tem uma reputação. Ele não vai fechar, não tem por que um expert grande, um expert bom, fechar com uma pessoa insegura. Então você vai precisar trabalhar isso em você. Ah, Leandro, mas eu me sinto inseguro, não sei o quê. Não, tá tudo bem. Mas você saiba, esses dois pontos são fundamentais, vai precisar trabalhar. E aí, eu estou dando um exemplo de meditação, mas você pode encontrar outras formas. Outra coisa que eu mesmo faço, né, dos rituais, que me ajudam muito, tanto mentalmente como emocionalmente, é exercício físico. E, ó, estou muito longe de ser um atleta, coisa parecida. Não, mas às vezes uma boa caminhada já ajuda a clarear a sua mente. Além da questão hormonal, isso aí é científico. O exercício ajuda você mentalmente, emocionalmente, ponto. Ajuda. Então, a meditação pode ajudar, exercício pode ajudar. Uma outra coisa que me ajuda muito também é ouvir uma música antes da reunião, ou momentos antes da reunião. Uma música, ou algumas músicas. Não estou falando para você viajar no mundo, não, mas se você ouvir uma música, ou duas músicas que seja, antes, para mim, me ajuda muito a deixar a minha mente mais tranquila. Claro que não precisa necessariamente ser uma música muito agitada e também muito... Não, mas uma música que você gosta, uma música que te faça bem. Isso também é algo que me ajuda muito, muito. São dicas simples, né? Às vezes pode parecer até meio louco. Nossa, então você está querendo dizer que para eu lidar com a pressão da reunião com grandes experts, eu tenho que ouvir música, fazer exercício, fazer meditação. Isso também ajuda, porque isso, somado à preparação técnica, que eu já falei, e somado a uma grande lista e selecionar da maneira certa os experts, isso vai te deixar naturalmente mais tranquilo. E é óbvio que um outro ponto fundamental é a prática. Então, a lista grande ela vai te proporcionar isso também. Você, com uma lista grande, você vai selecionar vários experts, vai abordar vários experts, vai conseguir várias reuniões, né? E automaticamente, ao exercitar esse músculo de reunião com grandes experts, pode aparecer quem for na sua frente, um friozinho na barriga, ele sempre dá, mas só isso, não vai te atrapalhar, não é uma coisa que vai te deixar, nossa, meu Deus, e tem que ser, não tem que ser isso, coisa nenhuma.
o que você menos quer é o expert errado. Então, coloca isso na sua cabeça. Não tem que ser ninguém. Você precisa encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil reais com lançamentos. Quem é que vai ser? Você ainda não sabe, mas com uma lista de pelo menos 100 nomes, tem a certeza que você vai encontrar. A certeza. Não tem... Ah, mas e se nos primeiros 100? Ué, você coloca mais 100 na lista. Mas com 100 primeiros, com uma boa abordagem, com técnicas de negociação e fechamento, que eu vou fazer vídeos mais para frente só sobre isso, não tem erro, tá? Definitivamente. E, ó, uma outra técnica que eu utilizo e que me ajuda muito também é a questão espiritual. Eu não tenho nenhuma religião, né? Mas eu sou cristão. Eu acredito, assim, eu tenho uma fé muito grande. Então, algo que também me ajuda antes das reuniões é eu fazer uma oração. Faço a minha oração pedindo para Deus sabedoria, discernimento, especialmente sabedoria. E peço para ele conduzir cada palavra que eu vou falar. Cada palavra. Você tendo a tranquilidade, como eu falei, a segurança, porque tão importante quanto o que você fala é como você fala, mas cada palavra, eu peço para Deus abençoar, para ele estar à frente da reunião. E, ó, se for um expert que é para a gente fechar, ótimo, que ele me mostre, que ajude, se possível. E se não for, que mostre também. Mostre também. O que você menos quer é fechar com o expert errado. E olha, eu já fechei. E nada de errado, aprendi muito. Mas, como eu acabei de falar, é muito possível você aprender enquanto você faz lançamentos maiores também. Certo? Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu quero dar um último recado, que é para você, lançador ou lançadora, que está buscando encontrar e fechar a parceria certa para faturar os primeiros 100 mil reais rápido. Se você quer encontrar e fechar, mas não é rápido, talvez esse recado nem seja para você. Mas se é rápido, é o seguinte, eu vou deixar um formulário para você preencher, porque eu vou oferecer, a partir dos próximos dias, uma espécie de consultoria gratuita, né? Online mesmo. E o formulário ele vai servir para eu entender um pouco melhor o seu contexto, quanto tempo você já está no mercado, se você já lançou alguém, quantas pessoas você lançou, quais são as suas principais dificuldades, né, na hora de encontrar e fechar o expert, se é nessa parte da mentalidade, se é na parte da lista, se é na parte da abordagem, se é na parte da negociação, se é na parte do fechamento, enfim, para eu entender melhor o seu contexto e poder te ajudar de uma maneira mais assertiva. Então, esse formulário ele vai estar na bio do Instagram, se você está vendo pelo Instagram, ou na descrição do YouTube, né? Preencha esse formulário e eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para nós agendarmos essa, repito, consultoria gratuita. E por que eu estou repetindo? Para ficar bem claro, a última vez que alguém me procurou para dar algum tipo de consultoria, eu cobrei R$ 1.200. E por que eu cobrei R$ 1.200? Porque hoje, para eu investir tempo, para eu investir energia, isso é um custo de oportunidade também, porque ao mesmo tempo que eu estou investindo nisso, eu poderia estar investindo nos meus lançamentos, poderia estar investindo em outros projetos, enfim. Então, o custo de oportunidade hoje é grande, porque quando você fatura os primeiros 100 mil com lançamentos e múltiplos, o seu tempo ele vai ficando mais escasso também. Então, por essa razão que eu cobrei esse valor. Agora, eu quero ajudar o maior número de pessoas a encontrar e fechar a parceria certa. Então, nesses próximos dias, e eu não sei, provavelmente nem vou conseguir fazer com muitas pessoas, ou com todo mundo, certamente não, mas algumas pessoas eu vou selecionar para poder ajudar de maneira online. E a única coisa, mas é 100% de graça? Financeiramente, sim. Agora, depois que você encontrar e fechar o expert, a parceria certa, para você faturar os primeiros 100 mil, é óbvio que eu vou querer o quê? A sua história. Para você, assim como eu, mostrar para as pessoas que é possível. Não só possível, como você seguindo esses critérios que eu coloquei, tendo a mentalidade correta, fazendo uma lista de uma maneira correta, selecionando da forma certa, abordando da forma certa, negociando e fechando, é inevitável. E não vai fazer sentido você ficar dando burro em ponta de faca, lançando expert cru ou semi-pronto, antes de ter um pronto, né? E faturar os seus primeiros 100 mil. Por hoje é isso.
Espero ter ajudado de alguma maneira. Depois, se você não curtiu ainda, pode curtir esse vídeo, colocar aqui nos comentários o que você achou, no fim das contas. É importante para eu saber qual ou quais sacadas que mais fizeram sentido, ou o que não, eventualmente, pode não ter feito sentido para você, pode acontecer, pode colocar aqui também, é importante para mim. E não esquece de preencher o formulário, só se você quiser encontrar e fechar o Expert rápido. Não é qualquer Expert, não. Expert pronto. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.